Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtro. Meu nome é Lucy e você está no canal Make Science BR. E no vídeo de hoje eu apresento a vocês o primeiro Biologando. E no primeiro Biologando de hoje vamos falar um pouquinho sobre biologia sistemática. Então, sem mais delongas, tananana, tananana, tan, tan, tananana, tananana, tan, tan. Just one second. Aqui. E aqui. Aí confere. E. Olá, pessoas! Então, hoje é o nosso primeiro Biologando. E melhor forma que começar não tem que não seja falando da biologia sistemática, que é a base da pesquisa que eu faço. E que eu particularmente gosto muito. Então, um disclaimer, né, uma pequena observação, né, antes de começar a falar sobre isso. Muito do que eu vou estar falando aqui é uma versão resumida dos cursos que eu ofereço nos congressos nacionais, talvez um dia internacionalmente, fica aí a sugestão, mas seria uma versão muito resumida e sem as discussões que são o mais interessante desses cursos, né, dos mini cursos que eu dou por aí. Então, esse biologando, filosofando, paleontologando e todos esses tipos de vídeo que eu vou estar trazendo mensalmente para vocês, eles são um oferecimento das minhas madrinhas e madrinhos. Que graças a eles, graças ao apoio financeiro deles, eu tive condição de, aos poucos, me ajeitar e me organizar para fazer esse tipo de vídeo que é mais complicado, é mais denso, e que eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Então, se já está gostando, já deixa o like, compartilha e coisa de blogueirinha, vamos embora. Para começar a falar de algo, eu sempre gosto de pegar os termos e entender cada termo. Então, a gente vai falar de biologia sistemática. Então, para entender, vamos falar primeiro de biologia, depois de sistemática. E depois dos dois ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Biologia. Uma outra coisa que eu gosto muito, e quem já fez curso ou teve aula comigo sabe, eu gosto muito de pegar informações da internet, daqueles primeiros resultados, que geralmente é o próprio Google ou Wikipédia, para a gente avaliar se essa informação está correta ou não e tudo mais, e gerar uma discussão em torno disso. Então, biologia, fiz essa busca e encontrei pelo Google, que é a ciência que estuda a vida e os organismos vivos, sua estrutura, crescimento, funcionamento, reprodução, origem, evolução, distribuição, bem como suas relações com o ambiente e entre si, biociências, ciências biológicas. E, pelo Wikipédia, ele fala as mesmas coisas com um pouco mais de desmembramento, vamos dizer assim. Mas então, afinal, o que é biologia? Biologia é o estudo da vida. Então, a definição de biologia é isso, é o estudo da vida, ou estudar a vida. Qualquer outra complementação que apareça são apenas delimitações de ramos de estudo decorrentes do estudo da vida. Então, basicamente... E aí, então, vamos entender o conhecimento biológico, e aqui eu vou estar me baseando no Mayr, que foi um grande biólogo, que foi contemporâneo do Henning, de outros grandes biólogos, né? E foi um dos responsáveis pela popularização da evolução, da espécie, do conceito da definição de espécie biológica, e também por renovar a dita filosofia da biologia, né? Ele é tido como o inventor da filosofia da biologia atual. E, além disso, ele foi um dos responsáveis pela criação, né, e desenvolvimento e defesa da síntese moderna da evolução. Então, ele é um cara muito foda, admiro muito o trabalho dele, e ele morreu com 101 anos. Então, vamos lá. Nesse livro, em alguns outros livros, ele discute 3 conceitos, que são os 3 tipos de conhecimento que vocês vão encontrar dentro da biologia. E esses conceitos, eles podem ser divididos de 3 maneiras, né? Sendo o primeiro deles o descritivo, o segundo, conhecido como causas próximas, e o terceiro, que são as causas últimas. Numa definição bem simples para vocês entenderem, o descritivo é basicamente você descrever o material. É a primeira interação que nós temos por meio dos nossos sentidos aos fatos que nós estamos estudando.
aparece aqui o vídeo sobre fatos, para vocês se orientarem melhor caso não tenham essa definição. Então, o começo de toda a ciência é justamente a descrição do fenômeno que você quer descrever, ou melhor, que você quer explicar, né? Então, a partir dessa descrição, você vai ser capaz de tentar providenciar as explicações para esse fenômeno. E aí as outras duas causas, elas já têm um viés explanatório, elas já têm um viés de fornecer essa compreensão daquilo que foi descrito. E aí a gente tem as causas próximas, que numa definição simplista, ela pode ser vista como todos os processos que explicam as características e as modificações no organismo que ocorrem dentro do tempo de vida dele. Enquanto que as causas últimas são todos aqueles processos relacionados às características do organismo que acontecem antes da vida dele, ou seja, os processos evolutivos. Então, as causas próximas, elas estariam relacionadas à fisiologia, ontogenia e características fisiológicas ali do organismo, enquanto as causas últimas, elas estariam relacionadas à evolução das características. O exemplo que eu gosto de dar é a nossa mão. Nós temos uma mão com 5 dedos e tudo mais, e essa característica, ela foi descrita, né? Então, minha mão tem 5 dedos, cada dedo tem um tanto X de falange, que se articula dessa maneira, assim, assim, assado. Então, eu fiz a descrição. A partir dessa descrição, eu posso dar duas explicações, pelo menos, para o porquê que eu tenho a mão dessa forma. A primeira dela é remontando a minha ontogenia, voltando lá quando eu era um embriãozinho, começando a desenvolver minhas características, e ali eu vou ser capaz de explicar todos os genes que foram ativados e todas as células que migraram e se desenvolveram e formaram a minha mão. Então, isso seria uma causa próxima para a minha mão. Enquanto que a causa última, eu vou ter que remontar toda a evolução da linhagem dos tetrápodas, que foi onde as características que a gente popularmente caracteriza como mãos surgiu. E aí, vai subindo na escadinha evolutiva, né? Então, os membros e as mãozinhas começaram a surgir lá nos tetrápodas. Só que ter 5 dedos, ter um dedo opositor, isso é uma característica de primata. Então, são vários passos evolutivos para explicar todo esse conjunto de características que eu tenho como mão. Então, é isso. São os 3 tipos de conhecimento que podem ser sumarizados nessa tabelinha do trabalho do Fitzgerald. Então, aqui no meio, a partir dos organismos, a gente tem as explicações descritivas, né, que é essa interação com o objeto, e a partir daí você pode dar as explicações evolucionárias ou evolutivas, ou dar as explicações próximas, que seriam essas que acontecem dentro do tempo de vida do organismo. E aí você pode estar se perguntando, mas isso é tão relevante assim, saber esses níveis de conhecimento? E quando ele propôs isso, num artigo para Science, né? Um artigo, então, de filosofia da biologia, que foi publicado na Science. Agora eu não me lembro o ano, mas eu deixo essas informações aqui na descrição do vídeo. E aí, isso é um artigo, posteriormente, na Science também, se eu não estou enganada, que mostra, né, que essas distinções feitas pelo Mayr ainda são funcionais e elas ainda foram atualizadas, que são essas linhazinhas vermelhas, que são justamente os efeitos epigenéticos que ele particularmente ainda não tinha esse conhecimento na época em que ele estava desenvolvendo esses conceitos que hoje a gente aplica. Então, é muito importante para qualquer biólogo, ou bióloga, ou biólogo, saber esses 3 tipos de conceitos e saber em qual desses níveis o seu trabalho vai estar envolvido. Beleza, pessoal? Então, os links para esses artigos vão estar na descrição. Eu convido a todos vocês ir lá, que tem interesse, ir lá e estudar um pouquinho mais, se aprofundar. E aí, então, os objetivos da biologia, ela seria descrever, explicar, proximamente e ultimamente, e ter um poder preditivo, né? A partir dessas hipóteses explanatórias que a gente cria, você ser capaz de predizer coisas a partir deles e, dessa forma, testar as hipóteses que você está propondo. E isso tudo se encaixa com todos os aspectos da filosofia da ciência moderna, né? Como, por exemplo, a parte descritiva e explanatória se encaixa muito com o filósofo da ciência alemão. Os dois são alemães, né? Então, Hempel, que fala, né, que o objetivo da ciência é descrever e explicar as coisas, num sentido bem resumido, enquanto que o Popper, né, pega esse lado da questão da preditividade,
ou seja, a falseabilidade, a capacidade de testar as suas hipóteses. Somente aquilo que é preditivo é passível de ser testado. E aí, então, agora vamos para a segunda palavra, que é sistemática. E aí, eu vou pedir, então, que você pause esse vídeo, vai lá assistir o meu vídeo, que é o Desmaquiando a Ciência número 2, onde eu explico a diferença entre sistematizar e classificar, porque isso é importante. Então, aqui a gente vai estar sistematizando as coisas, ou seja, organizando as nossas hipóteses baseadas num conjunto de teoria, e não classificando ao nosso. Para mais detalhes, novamente, eu convido vocês a assistirem esse vídeo. Então, a biologia sistemática, ela seria sistematizar os seres vivos, sistematizar aquilo que a biologia produz. E isso, esse sistematizar os seres vivos, foi algo entendido pelo Henning, por exemplo, e também está presente no Phylocode. Para quem não conhece o Phylocode, é das regras que estão sendo utilizadas pelos biólogos, paleontólogos e tudo mais atualmente, para a definição de nomes supraespecíficos, ou seja, o nome dos grandes grupos de espécie. Então, são códigos interessantes, importantes, e aí lá eles reconhecem essa importância de sistematizar os seres vivos. E a biologia sistemática, ela pode ser rastreada, sem dúvidas, lá para Aristóteles, onde nos trabalhos de biologia dele, ele cumpria as 3 etapas, mais ou menos, não, muito bem, na verdade, muito bem, cumpria as 3 etapas muito bem, com um pequeno problema, obviamente, da limitação do conhecimento da época. Mas ele fazia justamente uma sistematização da biologia na época, ou seja, ele praticava a biologia sistemática. Ele descrevia a vida, ele tentava explicar proximamente e ultimamente as características que ele observava, e ele tentava dali fazer algumas predições. Se você tem curiosidade de entender um pouquinho mais sobre o Aristóteles, eu convido vocês a lerem esses 2 livros do Jorge Frigolo, que é um brasileiro, né? E está escrito em português, e que são 2 livros excelentes, que a gente tem o privilégio de estar na nossa língua mãe. E então, assim, se você gosta do Aristóteles, gosta de biologia, esses são os livros que vocês têm que ler. A partir disso, eu convido vocês a lerem um outro livro, né, que é o do Dalton Amorim, que nesse livro, ele, dentre todas as informações contidas ali, uma delas se refere à história das escolas que foram formadas para sistematizar a vida. Então, por exemplo, a gente já entendeu que a biologia sistemática ou tem como objetivo sistematizar a vida. Mas qual é a melhor maneira de sistematizar a vida? Bom, a gente remonta essa história, como eu falei, lá de Aristóteles, mas popularmente, ou na ciência moderna, a gente se refere basicamente ao Linneu, que nos influencia até hoje, em que ele formou o sistema Nature dele, em que ele fazia uma sistematização da vida por meio de critérios religiosos, incluindo, por exemplo, deuses, quer dizer, deuses não, né? Um deus, os anjos, os demônios, todas as hierarquias angelicais, e todas as outras características que ele conhecia como vida e que ele concebia como pertencente a Deus ou criado por Deus, e ali ele colocava tudo isso. Características morfológicas, principalmente. A partir disso, passados inúmeros anos, a gente teve a fenética, a gente teve o gradismo, e atualmente a gente se encontra naquilo que, num primeiro momento, se chamava sistemática filogenética, e hoje em dia algumas pessoas chamam de cladismo. Eu, particularmente, considero essas 2 coisas como coisas diferentes, embora o cladismo ele seja pesadamente baseado na sistemática filogenética. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Então, se você quer entender um pouquinho melhor sobre essas escolas, eu convido vocês a lerem esse livro do Amorim e dali as referências que ele cita também e tudo mais, porque dessa forma vocês vão poder entender um pouquinho mais quais foram, né, as escolas criadas para sistematizar a vida. E era para ter apagado. Não! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pronto. Bom, então, atualmente o que a gente tem, né? Popularmente se é conhecida, né, 2 áreas de estudo, que seria a sistemática filogenética
que busca estabelecer relações entre espécies distintas baseadas em teorias como a descendência com modificação e ancestralidade em comum. Isso é o que o Henning diz. Enquanto que a taxonomia, ela visaria regulamentar e nomear espécies e seus respectivos grupos supraespecíficos. E aí aqui esses símbolozinhos que estão aí na tela são o Código de Nomenclatura Zoológica, o Zoobank, o Phylocode, que são essas regras universais que as pessoas usam para dar nomes aos grupos. E aí, basicamente, a sistemática filogenética ela proporia as hipóteses e a taxonomia ela classificaria. Eu convido vocês a lerem o meu artigo, que eu já divulguei inúmeras vezes aqui, que está em português, em que eu mostro por que a gente não deveria dissociar a sistemática filogenética da taxonomia. Mas, novamente, aqui eu preciso que vocês entendam apenas essa questão, que principalmente do que o Henning diz, né? Que a gente quer estabelecer relações entre espécies distintas e essas relações serão baseadas na descendência com modificação e ancestralidade comum, vulgo evolução. Então, beleza. Então, isso seria a biologia sistemática. Mas qual é o objeto de estudo da biologia sistemática? Temos 3 opções: os semaforontes, os indivíduos e as espécies. Eu vou dar uma breve explicação sobre cada um, e aí vocês pensem qual provavelmente é o objeto de estudo da biologia sistemática. Então, vamos lá. O semaforonte, esse termo foi proposto pelo Henning, e seria todo e qualquer organismo ou indivíduo congelado num tempo específico da existência dele. A melhor forma de exemplificar o que é um semaforonte são essas fotinhas, são fotos, né? E aqui eu botei várias fotos minhas, desde quando eu era uma nenenzinha até mais ou menos os dias atuais. Inclusive eu tô com a blusa da última foto agora que eu reparei, né? Então, o que acontece? Cada foto dessa representa um semaforonte meu, ou seja, é a minha existência congelada num tempo infinitamente pequeno, e nessa existência eu tenho características próprias e específicas que foram mudando ao longo do tempo. Então, por exemplo, da minha foto de vestido para frente e da minha foto de chapéu para trás, se vocês fizessem um exame hormonal no meu corpo, vocês vão encontrar diferenças significativas na concentração de inúmeros hormônios. Porque desde que eu comecei a minha transição, me hormonizo e tudo mais. Então, esses semaforontes, embora pertençam ao mesmo indivíduo e tenham, de maneira geral, características próprias e compartilhadas, cada pedacinho de mim tem suas próprias características próprias também. Então, quando a gente vai trabalhar com biologia, né, a gente sempre tem essa dificuldade. A gente pega o adulto, pega o juvenil, pega o meio termo. Então, na verdade, a gente tem que pegar o máximo de semaforontes possível de um indivíduo. Para dessa forma, a gente ter um conhecimento completo do indivíduo e assim estudar, né, as coisas. Então, beleza, esse é o semaforonte. E aí, o que é o indivíduo? Tem um vídeo no canal que eu já expliquei sobre o semaforonte e vai estar aparecendo aqui também. E aí, o que seria o indivíduo? O indivíduo é uma coisa que é difícil de se debater e é amplamente discutido tanto na filosofia quanto na biologia. E aqui eu vou dar a minha opinião, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, espécies como o fungo armilharia, que tem uma distribuição quilométrica, assim, ele ocupa hectares, assim, a existência dele, e cada cogumelinho é o mesmo indivíduo, ou seja, é uma ramificação enorme, gigantesca, de um mesmo indivíduo, de um mesmo fungo que compartilha o mesmo DNA, a mesma origem ontogenética, que se espalhou por toda a floresta. Então, tudo isso é um indivíduo. Agora, no caso da filásia, né, que é essa água-viva, a caravela, né, que ela é tida como uma colônia, né, ou seja, você tem inúmeros indivíduos específicos com funções específicas dentro dessa colônia, mas que essa colônia só funciona com a presença desses indivíduos e esses indivíduos só existem junto dessa colônia. Então, o que é um indivíduo aqui? Cada pedacinho que faz uma função própria ou a estrutura como um todo, a colônia como um todo seria um indivíduo? E, além disso, a gente tem que somar aqui
a problemática das plantas, por exemplo, que são que são organismos modulares. O que é um organismo modular? Por exemplo, aqui a gente tem uma lobeira, né, a Solanum. Se você quebra um galho, ela vai ter uma ferida, um prejuízo energético e tudo mais, mas ela não deixa de funcionar por causa de partes de seu corpo que sejam arrancadas, partes de suas estruturas que sejam danificadas. Enquanto que, por exemplo, se a gente pega um animal, se você arranca um braço, desde que ele não tenha capacidade regenerativa, se você arranca um braço, se você arranca a cabeça, etc., ele vai ter prejuízos na sua função, no desenvolvimento das funções, da funcionabilidade do seu organismo. Então, isso não seria um organismo modular. E aí isso também entra nessa discussão de indivíduo. Mas então aqui, indivíduo, na minha opinião, ele seria um conceito que marca uma individualidade de uma existência. Ou seja, se a gente fala em Raul Seixas e bota essa foto, a gente associa esse nome a um conjunto de semaforontes que a gente chama de Raul Seixas. E o conjunto desses semaforontes forma um indivíduo, ou seja, quando o Raulzito era um zigoto até a morte dele, você tem uma série de semaforontes que se interconectam entre si e a soma desses semaforontes forma um indivíduo. E o indivíduo é a hipótese que a gente dá para agrupar uma linhagem de semaforontes. Então, o Raul Seixas é um indivíduo que é composto por inúmeros semaforontes. Então, reconhecer o indivíduo é fornecer uma individualidade à série semaforôntica dele. E aí entra a questão de o indivíduo é atemporal? Por exemplo, eu falei que o Raul Seixas ele já morreu, então ele deixou de existir no tempo? Não. Como o indivíduo é uma hipótese, ela passa a ser atemporal. Enquanto você souber da existência dessa hipótese, ela vai existir. Beleza? E, por fim, as espécies, né? O conceito de espécie também é algo muito debatido, a definição, né, de espécie é algo muito debatido. Eu vou deixar na descrição o link desse artigo do De Queiroz, que ele apresenta as principais definições, né, de espécie, e eu não vou me aprofundar nisso. Mas, basicamente, espécie seria reconhecer conjuntos de indivíduos diferentes, com histórias evolutivas diferentes, e que a gente caracteriza esses conjuntos de indivíduos por uma similaridade que seja compartilhada só por esses conjuntos de indivíduos. Então, por exemplo, aqui a gente tem o urso marrom, né, e o urso polar. Esse nome, né, o urso polar, o urso marrom, ele arremete a uma população, né, a um conjunto de indivíduos que tem as características próprias. Então, aqui uma forma bem banalzinha de exemplificar, os ursos marrons seriam aqueles que são marrons e os ursos polares seriam aqueles que são brancos. Os ursos marrons eles têm uma dieta mais onívora, enquanto os polares têm uma dieta essencialmente carnívora. E assim por diante. Então, conjuntos de características são explicadas pela hipótese de espécie, né? Que também é uma hipótese, assim como o indivíduo, ou seja, a partir da hipótese de semaforonte, que seria a coisa mais próxima ao fato que a gente poderia ter dentro da biologia, a gente propõe a hipótese de indivíduos, com o conjunto de hipóteses de indivíduos, a gente propõe a hipótese de espécie. E aí, com isso, a resposta para a pergunta, né, qual é o objeto de estudo da biologia sistemática, é o semaforonte. A partir do semaforonte, nós somos capazes de fazer estudos com os indivíduos, com as espécies e além das espécies. Então, entrando já nos aspectos evolutivos que deram origem às características que a gente observa nos organismos. Então, o objeto de estudo da biologia sistemática é o semaforonte. Aí, vale ressaltar que o Henning, ele estabelece uma coisa que são chamadas relações hologenéticas. Ou seja, a partir de um semaforonte, que a sucessão ontogenética de semaforontes forma um indivíduo, o conjunto de indivíduos forma uma população e tudo mais, até a gente chegar no conceito de espécie e nos conceitos acima de espécie, como, por exemplo, gênero, né, que seria o agrupamento de duas ou mais espécies e tal, ele reconhece que existem, e aí cada um desses nomezinhos seria um tipo dessas relações hologenéticas,
e que estão aí e que indicam um nível de estudo. Então, existe uma hierarquia de estudos dentro da biologia sistemática, que vai desde o semaforonte, né, que seria ali o estudo das nossas hipóteses perceptuais, descrever o organismo e tudo mais. Aí passa pelas hipóteses ontogenéticas, que é estabelecer uma relação entre uma série de semaforontes, reconhecendo a história ontogenética de um indivíduo. E aí, quando você tem um conjunto de indivíduos, você já pode falar em dimorfismo sexual, hipótese de espécie, as relações topogenéticas, né, que são as relações de reprodução entre os organismos, as variações intraespecíficas, hipótese de espécie, e acima delas as hipóteses filogenéticas. E então, o que acontece? Cada um desses níveis de hipótese, ela vai responder a um tipo específico de pergunta. Então, essas hipóteses, elas são hierarquizadas, ranqueadas e dependentes uma das outras. Então, se eu quero falar de hipótese filogenética, eu necessariamente tenho que ter pelo menos uma noção geral de todas as hipóteses que vêm abaixo dela, para que eu tenha uma hipótese bem fundamentada. E aí, qual foi, né, a forma encontrada de se sistematizar a vida, né? Foi as relações genéticas, né? As relações filogenéticas entre os organismos. O que isso quer dizer? A gente passou, então, a sistematizar a vida por meio das relações de reprodução, de passar, de herdabilidade das características, ou seja, basicamente baseando-se nos princípios evolutivos. Então, quando a gente fala uma hipótese filogenética, isso está relacionado justamente a essa ideia de ancestralidade em comum, descendência com modificação e tudo mais. Então, esse é o conceito que a gente usa para sistematizar a vida hoje em dia. Então, por isso que dentro da biologia sistemática, uma das áreas mais populares e que se mais tem estudos é a sistemática filogenética, que é a parte da biologia sistemática que vai produzir o conteúdo para sistematizar a biologia. Então, o que é biologia sistemática? Né? Biologia sistemática é o ato de sistematizar biologicamente. Né? E aí o objetivo seria adquirir conhecimento causal das propriedades e caracteres dos organismos, essas características exibidas em diferentes estágios da história de vida desses organismos, ou seja, nos diferentes semaforontes, e compartilhada e também explicar as características que são compartilhadas por um conjunto de indivíduos. Essa é a definição que o Kirk Fitzhugh usa, e eu particularmente concordo sem tirar nem pôr, e vou deixar, né, algumas referências, né, dos artigos dele para vocês lerem. E eu acho que eu já comentei isso em alguns vídeos, mas quero reiterar aqui que se hoje em dia eu gosto de filosofia das ciências, eu gosto de estudar a teoria da biologia sistemática, foi graças a esse homem, que eu fiz o curso dele 2 vezes já, e ele me abriu uma porta, né, para um novo mundo que vai um pouco em contramão com o que vem sendo feito mundialmente, mas que eu admiro muito o trabalho dele, influenciou muito minha vida, e hoje em dia, se eu estou aqui no YouTube, por exemplo, trazendo esses conteúdos e tudo mais, foi graças à influência que esse homem teve em minha vida. Então, fechando esse pequeno merchandise dele aqui, eu concordo sem tirar nem pôr do que ele falou, mas eu particularmente propus uma definição, vamos dizer assim, para a biologia sistemática, colocando alguns termos, em essência, é a mesma coisa que ele disse, só que aqui, além de ter feito em português, eu quis colocar alguns termos-chave que não apareciam na definição dele, né? Então, seria o seguinte, né? Seria o objetivo da biologia sistemática explicar causalmente os caracteres observados na forma de hipóteses referentes às relações hologenéticas, que é isso que a gente acabou de discutir, sendo fornecidos nomes tanto para as hipóteses isoladas, que seriam, por exemplo, espécies, quanto para o conjunto de hipóteses, os clados, a fim de sistematizá-los de forma hierárquica. Então, essa seria mais ou menos o que eu considero como o objetivo da biologia sistemática. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o primeiro Biologando em que eu explico para vocês o que é biologia sistemática, alguns pormenores.
Como eu falei, se vocês querem saber mais, eu recomendo muito que vocês leiam as bibliografias que vão estar aqui na descrição do vídeo. Se vocês têm condições de participar dos congressos e tudo mais, veja se eu não estou dando um mini curso sobre esse assunto. E aí fica aí o convite para quem tiver interesse em fazer esse mini curso, que é onde eu vou poder aprofundar, né, com mais profundidade, com mais detalhe, todas essas coisas que eu apresentei meio que superficialmente aqui para vocês. Então, os vídeos do Biologando vão ser mais ou menos dessa maneira. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que esse estilo de vídeo só é possível sendo gravado e disponibilizado para vocês, as madrinhas e madrinhos do meu canal. Então, se você gosta do meu trabalho, quer mais vídeos assim e tem condições financeiras, considere se tornar também uma madrinha ou um madrinho do canal. E, no mais, é isso. Muito obrigada a todas e todos e todes que gostam do meu trabalho. Espero que continuem seguindo aqui. Deixa o like, comenta, compartilha, né? E um grande beijo. Tchau, tchau!